Efésios capítulo 6, versículo 13. Deus abençoe você que veio 3 semanas, né, irmãos, aprendendo sobre batalha espiritual. Não é todo mundo que aguenta, né? Eu vi 3 semanas sobre isso, não. Que Deus te abençoe, te deu graça para você estar aí de pé, ouvindo a mensagem, ouvindo o que Deus tem para falar ao teu coração. Vamos ler juntos? Vamos lá então? Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Se você puder ler comigo lá o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Um pouquinho antes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todo o principado, potestade e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da sua, mas foi a mesma coisa, tá bom? Nós lemos a mesma coisa. Deixa eu orar mais uma vez aqui para nós. Senhor Deus, nós já te adoramos, nós já ofertamos, já te levantamos as mãos, cantamos em tua presença, já louvamos que o Senhor pode mandar fogo sobre nós, que o Senhor pode acalmar os nossos corações, mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, fala conosco, Deus, por misericórdia, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir essa noite, Senhor. Que a tua presença seja real sobre nossas vidas, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, que toda potestade, toda hoste maligna caia por terra no nome de Jesus, e que a tua presença possa fluir sobre nossas vidas. Espírito Santo, fica conosco, porque sem ti nada nós podemos fazer. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Parece estar um pouquinho alto aqui, irmão Alex. Se quiser baixar um pouquinho, não tem problema não. Se a voz faltar, eu peço mais som. Irmãos, nós aprendemos na primeira semana as artimanhas que o inimigo usa contra nós. Nós aprendemos aquilo que o diabo faz contra nossas vidas. E está sem retorno, tá, varão? Aquilo que o diabo faz contra nossas vidas, as armas que ele usa, os métodos que ele usa, ataca o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ele vem trazer enfermidades, ele pode possuir pessoas, possuir animais. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós aprendemos que o diabo ele é real, não é um conto da carochinha, não é uma mentira, é um espírito real que ronda tentando atacar a igreja e fazer com que nós caiamos, que nós pecamos, que nós percamos a unção, que nós sejamos destituídos do céu. Na segunda semana nós aprendemos sobre as armaduras que Deus tem para nós. Nós aprendemos sobre o escudo, aprendemos sobre a espada, aprendemos sobre o capacete. Nós ficamos revestidos do poder de Deus. E agora essa semana nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a vitória que vence o inferno. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, porque pecaram juntos, todo o domínio que era do homem, que Deus havia dado para o homem, se lembra quando Deus constrói o homem, ele diz, dominai sobre a terra e sobre todas as coisas. Quando o diabo consegue convencer a dona Eva que ela precisava comer daquele fruto, que ela seria igual a Deus, ela come, ela dá para Adão, o primeiro pecado entra na terra. E quando o pecado entra, agora o domínio não é mais do homem, o homem passa agora o domínio para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Agora aquele mundo que era para ser dominado pelo homem, começa a ser dominado pelo reino das trevas por Satanás. Só que Deus está vendo aquilo tudo acontecer, só que Deus não está dormindo para isso que está acontecendo. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, eu disse que os cultos seriam um pouquinho diferentes. Gênesis capítulo 3, o versículo 7 diz que eles comeram, então seus olhos foram abertos, ou seja, o pecado entrou no mundo, e o diabo agora vai dominar. Só que Deus vai trazer um novo plano para a humanidade. Quando você abre em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus vai dizer assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No momento em que o diabo entra com um plano para destruir a humanidade, Deus prepara um outro
plano para reconstruir a humanidade que ele havia criado. No momento que o diabo levanta para nos destituir, Deus começa a fazer uma promessa em Madaine, que ia começar um novo tempo, que um homem se levantaria, alguém da semente da mulher, se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente. Quando o diabo ouve isso, ele teme. E ele sabia que agora havia uma promessa de Deus, que alguém um dia esmagaria a cabeça dele. E ele vai começar uma perseguição contra todos os homens possíveis de esmagar a cabeça dele. Adão era um homem criado perfeito, mas o diabo fez pecar. E de Adão e Eva vai nascer Caim, primogênito, e Abel. Quando o diabo vê que Caim poderia ser um homem que esmagaria a cabeça dele, o que Caim faz? Caim mata o irmão Abel. Eles foram oferecer um sacrifício ao Senhor. Abel oferece as primícias e Caim vai oferecer aquilo que lhe sobrava. Deus recebe de Abel e não recebe de Caim. Caim se irrita e mata o seu irmão Abel. Agora Caim, que poderia ser alguém que esmagaria a cabeça da serpente, não vai ser mais. O diabo agora está atrás dos homens que poderiam destituí-lo do seu poder. E aí passa Caim, e a gente vai vendo outros homens que vão se levantando, pastor, e poderiam ser usados, mas eles não são perfeitos como aquele que um dia viria. Aí passa Caim, entra um tempo de Noé, e quando a gente olha para Noé, a gente imagina, Noé vai ser este homem. A Bíblia diz, pastor, que Noé era um homem que andava com Deus. Imagina isso, pastor Leonardo, um homem que andava com Deus. Mas um dia Noé vai se embebedar, vai mostrar a nudez para a sua família. Agora Noé não pode mais ser um homem que esmagaria a cabeça da serpente. O diabo está atrás da humanidade. Passa Noé e chega a Abraão. Quando Deus fala de Abraão, ele fala que Abraão é o seu amigo. O meu amigo Abraão. Porventura faria alguma coisa sem antes falar com Abraão? Imagina, o cabra era amigo de Deus. Abraão era alguém que estava junto com Deus, mas só que ele vai preferir ouvir a sua esposa a acreditar nas promessas de Deus, e ele vai agora coabitar com Agar e vai fugir do plano que Deus havia feito para ele. Abraão agora não presta, porque Abraão não está obedecendo e seguindo aquilo que Deus lhe falou. Aí vem Isaac. Isaac poderia ser este homem, mas Isaac vai mentir, e mentiroso não é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Passa Isaac e levanta Jacó. O próprio nome já diz enganador. Jacó não poderia, apesar de ter visto uma escada, depois ele tem um encontro com Deus, mas Jacó, ele vai mentir também, como mentiu seu pai, e ele vai mentir até para o seu pai, quando ele vai roubar a primogenitura. Jacó agora não serve, porque Deus não vai trabalhar com quem roube, ele está roubando a primogenitura. Era um homem que poderia ser, mas agora ele está excluído do plano para esmagar a cabeça da serpente. Vem Moisés, irmão. Irmão, quando fala de Moisés, o homem poderoso foi Moisés, irmão. Homem usado por Deus. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Você pode ler lá, está lá em Êxodo capítulo 33, 11. E Moisés falava com Deus face a face. Mas Moisés era homicida. Moisés havia matado um egípcio. Moisés havia ferido a rocha. Moisés agora não serviria. O diabo estava atrás da humanidade. Toda vez que levantava um homem, pastor, o diabo dava um jeito daquele homem cair, para que aquele homem não pudesse cumprir a profecia que Deus havia falado em Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça dele. Passa Moisés e vem Josué. Josué é um general valente, homem estrategista, homem de guerra, mas vai para a guerra sem consultar a Deus, ouvindo um homem. E quando volta ainda murmura contra a presença de Deus. Não poderia ser este homem, porque este homem era murmurador, e Deus não usaria um homem murmurador para esmagar a cabeça da serpente. Aí vem Davi. Irmão, quando a gente para em Davi, a gente vai ver um homem que era segundo o coração de Deus. A geração de Davi pecava, e Deus dizia assim: por causa do meu pacto com Davi, Deus poupava o filho mesmo errando, consertava as coisas por causa da aliança que Deus havia feito lá atrás com Davi.
Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. Mas um dia Davi está no terraço desocupado, ele vê a dona Betseba se banhando, se encanta por ela, vai adulterar, e além disso, ele vai cometer um homicídio, vai mandar que Urias fosse para frente da batalha para que morresse. Davi agora está desqualificado para a obra que Deus havia falado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O negócio é que este homem que viria não seria gerado naturalmente, ele seria gerado pelo Espírito Santo para não conseguir pecar. Ele não teria essa nossa eu quero dizer uma palavra, essa nossa carne, como é que fala? Essa nossa natureza pecaminosa. Tinha que ser este homem. Aí, lá em Isaías, depois de alguns anos, irmão Odete, de homens se levantando como Sansão, homens que levantavam, mas pecavam, Isaías vai dar um sinal de como seria o Messias. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 7, versículo 14. Se o diabo já estava nervoso, porque alguém esmagaria a cabeça dele, agora Isaías vai começar a dar umas dicas de como seria este homem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Aquele que viria não teria um nascimento natural, mas ele teria um nascimento que viria dos céus. Seria um nascimento diferente. Eu não sei se você já sabe de quem Isaías está falando. Isaías é o profeta messiânico que mais profetizou a vinda de Jesus. Agora o diabo já estava perseguindo todos os homens, mas ele sabia que alguém que seria gerado por Deus viria à terra. Agora abre comigo Isaías capítulo 9, versículo 6. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. E com o aumento do seu principado, a paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando e fortificando em juízo e em justiça, e a partir de agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O que Isaías está dizendo, que nasceria um menino de uma virgem, e o seu reinado não teria fim, seria poderoso, e os principados e a potestade teriam que se submeter a ele. Quando o diabo ouve isso, ele começa a ficar ligado, porque ele sabia que Jesus Cristo de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco, veria a terra. Passa-se um tempo, aí lá em Mateus a gente começa a ler que uma virgem com seu marido estão preparando para se casar, irmão Odete, lá na Galileia, e o marido preparando as coisas, o noivo preparando os preparativos para a festa, arrumando as coisas. De repente um anjo aparece para a irmã Maria, não havia conhecido homem algum virgem, e diz para ela: Maria, tu és bem-aventurada, o teu ventre vai gerar o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Além de Deus falar com ela, Deus também vai falar com José, para que não houvesse confusão. Agora Maria vai gerar o Messias prometido. Só que o diabo não está contente, irmão. Eles vão ter que sair da cidade, procurar um lugar para que o menino nascesse. E o menino não vem em glória, o menino não vem, sabe, em esplendor, mas ele vai nascer numa manjedoura. E já no seu nascimento, os anjos cantavam: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. É como se o pai estivesse dizendo: o meu plano vai se concretizar na terra para a humanidade. Nós estávamos perdidos, mas a partir do nascimento de Jesus Cristo começou uma nova esperança para a humanidade. O pacto agora vai ser renovado com os céus. Nós que não podíamos entrar, daqui a pouco vamos voltar a entrar. Aquela mulher está gerando no seu ventre uma promessa para toda a humanidade. O menino nasce, e com alguns anos sai uma lei. Herodes manda matar todos os meninos. Deveria matar todos os homens.
Quando o diabo viu que Jesus havia nascido, irmão, ele já tentou matar a semente da mulher. Todos os meninos precisavam morrer. E José agora vai fugir pela madrugada antes da lei tomar vigor. E ele vai passar, irmão, entre os guardas, e ele vai embora com o menino. E Lucas capítulo 2, versículo 52, vai dizer assim: e Jesus crescia em estatura e em graça. A gente não tem mais nenhuma notícia de Jesus até os 12 anos, mais ou menos. Quando ele entra no templo para falar com os mestres e dá uma lição de Bíblia neles. Jesus, quando estava escondido, ele estava crescendo em graça e em conhecimento, em estatura. Jesus sai de cena mais uma vez. E ele vai voltar agora com seus 30 anos. Isso aqui é lindo demais. João Batista está batizando. E ele sabia que viria que ele não era digno nem de tirar a sandália dos pés. E João Batista está batizando. E Jesus agora chega à beira do mar. E quando ele vê, pastora, que Jesus vem vindo, ele vê que aquele homem era diferente. Ele vê que aquele era o Cordeiro de Deus. Ele vê que aquele era um homem que salvaria toda a humanidade. João 1, versículo 29 diz assim: ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Jesus vem para ser batizado, irmãos. E quando ele está descendo as águas, ouve-se uma voz no céu que diz: este é o meu filho, de quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Irmão, quando há essa confirmação, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que falou com Deus no seu batismo é o mesmo Espírito que vai levar para o deserto. E o diabo agora vai tentá-lo. Quando o diabo percebe que aquele era um homem, que ele tinha certeza que aquele era um homem, ele vai começar uma batalha. E é lindo que a gente vê que tudo que a gente aprendeu nas armaduras é o que Jesus vai usar contra Satanás. Ele vai usar a palavra para poder vencer aquele homem. Ele vai permanecer firme. Lucas vai dizer que ele foi tentado em toda sorte de tentação. Toda sorte de tentação. Imagina você 40 dias sem tomar água e sem comer. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias Satanás vem e fala para ele: transforma estas pedras em pão. Ele estava com fome. Mas ele vai permanecer firme, ele não vai se render ao primeiro desafio que o diabo fez contra a vida dele. Porque ele sabe que se ele se rendesse, ele não seria apto pelo Pai de esmagar a cabeça da serpente. Mas não havia nele pecado algum. Pecado algum, ele não vai pecar. Ele não vai pecar. Ele está no deserto. Aí o diabo leva ele para o pináculo do templo e diz assim: olha, se você me adorar por um instante, eu vou te dar todos os reinos da terra. E mais uma vez ele resiste à tentação que Satanás vai trazer contra a vida dele. Jesus foi tentado, mas não se entregou. Ele começa a realizar os seus milagres, e o diabo sempre usando os fariseus contra ele, sempre usando os homens contra ele. Quantas vezes Jesus teve que sair de um lugar para outro, porque estavam perseguindo a ele, e não era o tempo dele morrer ainda, porque ele precisava de uma morte de cruz. Quando a gente vai olhar para o Velho Testamento, eu vou entrar nessa parte agora. Deus escolheu uma tribo chamada Levi, para que aquela tribo oferecesse sacrifício diante de Deus. O Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Quando Deus escolhe a tribo de Levi para sacrificar a Deus, pegar os animais puros, sem mancha, sem enfermidade, sem nenhum problema, matar, e o sangue aspergido, ser a purificação para o pecado, Deus estava trazendo uma luz àquilo que aconteceria com seu filho Jesus, que um dia ele morreria na cruz e o seu sangue seria a remissão dos nossos pecados eternamente. Deus no Velho está ensinando ao povo como aconteceria o dia que Jesus viesse para morrer por nós, e ele seria o sacrifício perfeito, é que a Bíblia chama ele de sacrifício perfeito. Aquele sacrifício era apenas a sombra. Agora vai vir o sacrifício real. Jesus vai pregando, vai fazendo milagres, vai expulsando os demônios, e o diabo não conformado com isso.
E a Bíblia diz que na última Santa Ceia, isso aqui é muito forte, estão todos sentados, Deus olha para Judas e diz para ele: faça o que você tem que fazer. E o diabo se apodera de Judas. Na verdade, não havia homem que pudesse matar o nosso Senhor. Não havia rei que pudesse matar a Jesus. Mas na verdade ele se entregou por nós. A gente diz que nossos pecados matou, eu entendo isso, mas foi porque Ele quis se entregar por nós. A Bíblia diz que Ele não negou a si mesmo, onde se entregou por nós. O diabo pensando que o mataria, mas Ele na verdade está se entregando por nós lá na cruz do Calvário. Os homens se levantam, Judas o entrega. E quando chega ele diz: não preocupa, Pedro, não precisa de cortar a orelha de ninguém. É a mim que eles buscam. E ele se entrega para ser levado para morrer por nós, irmãos. Ele não vai reclamar como ovelha muda, a vitória que vence o inferno. Ele agora vai se entregar por nós. É a mim que vocês buscam. Ele vai ser agora açoitado. 39 chicotadas menos uma, quarentena. E ele não vai reclamar, ele não vai murmurar nem uma vez. Os estudiosos dizem que apenas com uma quarentena um homem já estava quase morto. Mas ele vai resistir e ele não vai murmurar. Eles zombam dele, eles cuspem, eles batem, escorraçam. Eles dizem: tu não és o Jesus agora, adivinha quem é que está te batendo. Eles vão rir, mas na verdade não estão entendendo. Ele está se entregando pelas nossas vidas. Ele passa pela mão de Pôncio Pilatos, é entregue para ser crucificado. Existe uma escolha entre Barrabás e a ele. E os homens preferem a Barrabás, o ladrão, do que o nosso Cristo Salvador. Ele vai passar pela via dolorosa. Ele vai subir aquela cruz sem dar nenhuma palavra. E quando ele chega na cruz, quando ele é pendurado, os homens não matam ele, mas ele diz ao Pai: eu entrego o meu espírito. Homens pensando que estavam matando, mas ele na verdade cumprindo a vontade do Pai, se entregando para que nós fôssemos livres. Lá no Getsemane ele ora: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele se entrega no Calvário. E quando ele morre, a Bíblia diz que o céu se escurece, a terra treme, e ele é colocado numa tumba. Quando ele morre, quando ele se entrega, é que começa a vitória da igreja. Vai comigo lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Aleluias. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aleluias. Poderoso é o nosso Deus. Ele é a vitória que vence o mundo. Aleluias. Encontrou aí Apocalipse 1,18? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pegar uma Bíblia que está igual a de vocês aqui, para a gente poder não ficar tão perdido. Eu estou até com ele aberto aqui já. Vamos começar a ler aqui juntos. Vamos ler do 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E viramos-me, vi 7 castiçais de ouro. Isso é João na ilha de Pátimos. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis que aqui estou vivo para
todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Quando ele morre, na verdade, ele está trazendo vida nova para toda a humanidade, para que todo aquele que crê não pereça mais, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que ele vai pregar liberdade aos espíritos que estavam cativos, e ele vai agora ter nas mãos dele a chave da morte. A morte foi um inimigo que ninguém na humanidade podia vencer, ninguém pôde vencer, todos os homens morreram. O único que ressuscitou é Jesus Cristo de Nazaré. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas ele morreu de novo. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e lá em Apocalipse ele vai dizer: eu continuo vivo, eu estou vivo. Você precisa adorar, por isso eu estou dizendo que o teu Jesus está vivo, o teu Jesus está vivo. O diabo agora pensa que havia vencido, porque até então nenhum homem tinha passado pelo seu melhor instrumento, que era a morte. Nenhum homem havia conseguido. Aí eu lembro quando Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se a foice da morte fosse arrancada da mão dela. Nós passamos por uma morte do corpo, mas o nosso espírito continua vivo. Nós somos eternos e teremos uma eternidade nos céus com o nosso Deus. Aleluia! Agora ele vai tomar a chave do inferno. Eu ouço muita gente pregar, né, irmãos, que o diabo estava em festa no inferno, achando que havia vencido o nosso Cristo, dizendo: nós matamos ele na cruz, olha aí o Filho de Deus morto. Mas de repente há um susto, e Jesus dizendo: dá para cá a chave do inferno, porque eu estou tomando o controle das tuas mãos, porque a mim é dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, a igreja não precisa mais temer a morte. A morte não nos faz dano. Paulo disse que morrer para nós é lucro. A morte é o último inimigo que a igreja precisa enfrentar, mas a morte é o passaporte para que nós cheguemos nos céus. Você não precisa mais temer, porque depois dessa morte nós teremos uma vida eterna com Cristo. O inferno, que até então aterrorizava, que até então queria dominar, ele agora perde a chave. Ele vai perder todo o domínio. A chave está falando sobre autoridade, sobre controle, sobre possessão, meu irmão. Até no inferno quem manda é Deus. Até lá embaixo quem manda é Deus. Quando ele manda, os demônios precisam obedecer, porque nem a chave de casa eles têm mais. Todo o poder foi dado para ele. É por isso que muitas vezes a morte tenta bater na porta da casa da gente, mas ela se dá com sangue na porta e ela precisa voltar. É por isso que muitas vezes o diabo vem do inferno tentando acabar com o teu casamento, com a tua família, com a tua saúde, e ele precisa voltar, porque todo o poder foi dado a ele. Toda a autoridade está nas mãos do nosso Jesus. A igreja não precisa andar com medo do diabo. A igreja não precisa andar com medo de Satanás. A igreja não precisa andar se escondendo, mas vai contra ele com as armaduras que Deus te deu, sabendo que até a chave do inferno está nas mãos do nosso Cristo. Não, alguém precisa adorar, está na mão dele. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu gosto desse versículo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Eu visto como os cílios participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo.
o versículo 15: e livrasse todos que com medo da morte estavam para a vida sujeitos à servidão. A gente não sabe quem foi que escreveu aos Hebreus, mas o escritor estava dizendo que Jesus, quando ele desceu, tomou a chave, ele acabou com o império da morte. Sabe o que é isso? Até para morrer, a morte precisa perguntar: posso tragar agora? Posso tirar agora? Está dizendo, irmãos, que a autoridade, o império da morte foi aniquilado. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, nós que participamos desse sangue temos essa autoridade, irmão. Eis que vos dou autoridade para pisar, isso aqui é uma profecia para a tua vida, as serpentes e escorpiões. Deixa eu dizer um negócio para você: a autoridade está sobre a tua vida, a autoridade está sobre você, porque isso que Jesus conquistou é para nós. Ele conquistou todas essas coisas para que nós também fôssemos vencedores. Abra comigo, por favor, lá em, deixa eu pegar aqui, Primeiro Coríntios capítulo 7, 23. A gente precisa ter isso aqui muito intrínseco dentro da gente, essa palavra aqui. 1 Coríntios 7, 23, marca aí na tua Bíblia, porque o diabo tenta toda hora mentir na tua cabeça. 1 Coríntios 7, 23, porque fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, nós somos comprados com preço de sangue. Nós somos comprados com preço de cruz. Agora todo o reinado de Satanás, todo o reinado das trevas, tudo aquilo que o diabo pensava que podia fazer, está sobre o domínio de Deus. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, ele disse assim que o diabo feriria o calcanhar da semente da mulher. Amém ou não amém? Foi quando Jesus foi para a cruz, é como se ele ferisse o calcanhar, como se desse uma bocada, uma cobra dando uma bocada no calcanhar. Mas só que a profecia continua: mas ele esmagará a cabeça da serpente. A vitória ainda não está completa, mas um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, e o diabo e os seus demônios serão lançados para a perdição eterna, para queimar eternamente. Isso vai ser o filho da mulher, a semente da mulher, esmagando a cabeça da serpente. Toda a obra do inferno será aniquilada, será terminada, e a igreja reinará com Cristo para todo sempre, sem dor, sem luta, sem sofrimento, sem choro, sem mais perseguição. Lá só vai ser alegria. Nós voaremos com os anjos, cantaremos alegremente, nós veremos como Ele é, cearemos na mesa com Ele, porque todo o reino das trevas será dissipado. Toda autoridade, todo domínio, todo o poder foram dados nas mãos do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 3,15 traz uma profecia, e nós lemos lá em Mateus essa profecia se cumprindo. Jesus realizando isso tudo, pela palavra ele venceu, toda a autoridade foi dele. Lá em Mateus capítulo 28, 18, para você que fica aí, nós vamos orar. Eu comecei mais cedo que eu quero orar hoje. Nós não oramos nenhuma das duas outras semanas, mas hoje eu quero orar junto aqui na frente, para nós terminarmos essa campanha, orando junto, quebrando tudo que o diabo tentou deixar na tua vida, tá bom? Mateus capítulo 28, versículo 18, marca aí na sua Bíblia. Eu disse que esses cultos seriam diferentes, não seriam mensagens, mas seriam mais estudos para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-lhe Jesus falou dizendo: todo o poder me é dado nos céus e da terra. Todo o poder foi dado a quem? Jesus. Só que agora tem um porém, olha o que ele fala: portanto, ou seja, então, se eu tenho poder, agora ele está dando poder aos seus discípulos. Isso aqui é muito bonito, leia, é bom a igreja saber disso. Portanto, ou então, ou assim, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-nos a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para todo sempre na minha. Amém. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O mesmo poder que foi me dado para curar os enfermos, para libertar o cativo, para expulsar esses demônios, para trazer uma palavra que traz vida, eu estou dando a vocês. Vocês estão revestidos no mesmo Espírito, no mesmo poder. Da mesma maneira que os demônios se sujeitavam à autoridade de Cristo, eles vão se sujeitar à autoridade de Cristo na tua vida. Ele está dizendo que eu tenho, irmã Daiane, eu estou repartindo com vocês a autoridade na Candorebiaçai que eu tenho. Eu estou colocando sobre a vida de vocês. Sabe o que ele está dizendo? O dia que o demônio levantar lá na tua casa, a autoridade que eu dei a vocês pode usar e dizer: Satanás, aqui dentro da minha casa não, demônio aqui não, porque eu tenho autoridade que foi me dada por Cristo Jesus. Quando o anjo vai repreender o diabo, ele diz: Jesus te repreenda. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Para a gente terminar, ele morre, ele toma a chave da morte, ele toma a chave do inferno. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Só isso já era de bom proveito, mas ele ressuscitou. Ele foi a primícia, dizendo que um dia a nossa batalha espiritual vai terminar. Ainda que nós morramos aqui, nós vamos ressuscitar com ele. Temos um corpo glorificado e moraremos com ele eternamente. Ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas testemunharam de Jesus ressuscitado andando por Jerusalém. Mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado como corpo. O próprio diabo viu que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Até então os homens que eu falei eram homens mortais, homens pecadores, mas o diabo se deu de frente com Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a vitória que vence o inferno. Um Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tome posse das bênçãos que Ele tem espirituais para a tua vida. Eis que estava morto, mas eu ressurgi, eu estou vivo para todo sempre. Todas as vezes que o diabo tentar jogar alguma coisa na sua cabeça, na sua mente, lembre ele: o meu Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Nem a chave de casa o diabo tem mais. Não precisa ter medo. Nós aprendemos sobre as artimanhas dele. Você ficou ligado nisso aí. Você aprendeu a se revestir da armadura. Agora você está entendendo. Eu gosto muito quando a minha esposa diz isso, que nós estamos numa batalha que já foi ganha. A gente é o único povo que vai para a guerra com a batalha já vencida, pastora Suraya. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fique de pé, nós queremos orar juntos. Eu terminei um pouco mais cedo porque eu queria orar junto com você hoje. Aleluias. Irmão, não precisa temer na batalha, porque a vitória já é nossa. Queria te convidar a sair do seu lugar. Nós queremos orar juntos essa noite. Como ele venceu, a sua igreja também vencerá. Sai do seu lugar, vamos orar. Foram 3 semanas aprendendo sobre isso. Aleluias. E eu creio que Deus falou muito conosco. Eu aprendi bastante, que eu tive que estudar muito, né, irmãos? Porque é um tema muito difícil. Aleluias. Vem, sai do seu lugar. Nós queremos hoje orar juntos. Vai ser uma oração de guerra, uma oração de libertação. Aleluia. Irmão Alex, eu queria que você colocasse para nós aí um fundo que chama Ele Não Desiste de Você. Colocasse esse hino aí, porque o diabo está dizendo para muita gente que Deus já desistiu de nós, mas nós vamos guerrear essa noite, porque a vitória já é nossa. Isaías capítulo 1, versículo 20, eu termino aqui. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pôr a sua direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas, o constituiu como a cabeça da igreja.
aquele que morreu e ressuscitou, é a cabeça dessa igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. Como ele venceu, a sua igreja também vencerá. Essa oração não vai ser uma oração normal que você faz, mas vai ser uma oração de guerra. Eu queria que você essa noite, em nome de Jesus, entrasse numa guerra espiritual, orando talvez pelo teu casamento, pela tua saúde, pela tua família. Queria que você levantasse a sua voz. Nós aprendemos aqui que é necessário liberar palavras, é necessário falar. Eu queria que você levantar a sua voz. Não preocupe com a oração de A com B, não. Você vai levantar a sua voz e vai orar falando aquilo que você precisa, bem alto. Isso aqui vai ser diferente hoje. Nós falamos sobre batalha espiritual, e eu quero terminar com nós aprendendo a orar para guerrear. Primeira coisa, tu tem que falar em voz alta, profetizar, determinar o nome de Cristo Jesus. Determino que em nome de Jesus pode acontecer um milagre. Eu digo que vai acontecer em nome de Jesus. Liberar palavras e orar pela palavra. Olha, Deus, eu sei que o Senhor quer o meu casamento restaurado, porque o Senhor disse que aquilo que o homem uniu, não, que Deus uniu, não pode separar o homem. Você vai dizer: olha, Deus, tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade. Você vai orar pela palavra de Deus. Amém ou não amém? Se alguém na tua casa não é crente, você vai dizer: olha, Deus tem uma promessa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É orar pela palavra de Deus. Olha, Deus, Paulo disse assim, que eu vou ser abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Deus, eu quero tomar posse das bênçãos. Ore pela palavra. Amém ou não amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus santo, Senhor Deus, nós aprendemos 3 semanas, meu Deus amado, como batalhar, como guerrear. Nós aprendemos as artimanhas do nosso inimigo, nós aprendemos a nos revestir com as tuas armaduras. E hoje nós ouvimos que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou ao 3º dia, tomou a chave do inferno e da morte das mãos do diabo, e está sentado à direita de Deus Pai. Ah, Senhor, nós oramos por este casamento agora, meu Deus. A tua palavra diz: o que une o Senhor, o homem não pode separar. Meu Deus, o diabo tem tentado acabar com este casamento, mas essa noite a tua igreja está orando uma oração de guerra e dizendo para o inferno que o casamento dele, o casamento dela pertence ao Senhor Jesus. Ah, meu Deus amado, entra neste casamento agora, Senhor. Esta saúde, o diabo está dizendo que vai colocar acamado, que vai matar, meu Deus, numa depressão, que vai matar na enfermidade. Oh, mas o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. Senhor, agora nós repreendemos. Tua palavra nos diz que todo o poder o Senhor também deu a nós para repreender as enfermidades e expulsar os demônios. Senhor, a tua igreja está levantando a voz agora e orando, meu Deus. Oh, toda enfermidade seja queimada pelo poder que é no nome de Jesus. Nós te repreendemos. Ele falou que nós podíamos ir e cheio do poder dele, da autoridade. Enfermidade, nós te repreendemos agora, Senhor. Ah, meu Deus, esse marido que não te serve ainda, essa esposa que não te serve ainda, existe uma palavra para nós, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, agora em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus querido, que a nossa casa se converta, que a nossa casa seja liberta, meu Deus querido, que os demônios que aprisionam lá dentro sejam, Deus amado, queimados, que os demônios que estão prendendo este marido, essa esposa, oh, sejam queimados em nome de Jesus. Oh, meu Pai, a chave do inferno foi tirada. Lá na nossa casa ele não tem autoridade, lá nas nossas famílias ele não tem autoridade mais, Senhor. A tua igreja entendeu que nós somos revestidos de autoridade que vem dos céus. A tua igreja está orando agora, meu Pai, declarando que eles precisam do milagre que vem da tua parte, Espírito Santo. Ah, meu Deus querido, tu és a porta e nós queremos entrar por ti. Tu és a porta e nós queremos entrar por ti, meu Pai. Eu quero pedir agora que todos os demônios que aprisionam, que atormentam, que tiram o sono, que querem colocar na depressão, na enfermidade, sejam repreendidos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Obra de bruxaria, obra de feitiçaria, trabalho de macumbaria, toda
obra do inferno seja desfeita agora. Deus, a tua palavra nos diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do inferno. Todas as obras do inferno contra a nossa casa vai sendo desfeita agora em nome de Jesus. Oh meu Deus, todo investido do diabo quando a igreja de Radisson vai caindo por terra agora em nome de Jesus de Nazaré. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja foi o Senhor quem levantou, essa porta foi o Senhor quem abriu, este lugar foi o Senhor quem nos deu, o pastor foi o Senhor quem nos deu, os membros foi o Senhor que acrescentou. O diabo não tem autoridade contra a igreja de Radisson. Nós repreendemos todo e qualquer demônio, toda artimanha do diabo contra essa igreja. As portas do inferno não vão resistir contra a igreja do Senhor. A igreja de Radisson não para, não fecha as portas, não desanima, não recua, não olha para trás, porque nós estamos revestidos do teu poder, Senhor. Nós guerreamos pela nossa igreja agora. Nós queremos conquistar a cidade de Radisson. Tira a idolatria, meu Deus, dessa cidade, tira o catolicismo dessa cidade, entrega a igreja de Radisson a chave dessa cidade, meu Pai. Nós queremos conquistar da entrada dessa cidade até a saída dessa cidade, meu Pai. Deus, essa cidade vai saber que existe um povo que ora, um povo que jejua, um povo que clama, um povo que prega, um povo que te adora. Oh, o domínio do inferno contra a cidade de Radisson está caindo por terra, porque a igreja está orando. A igreja aprendeu que a autoridade está nas nossas mãos, não está na mão do inferno, meu Deus. Meu Deus, os centros espíritas vão fechar, meu Deus, os lugares de bagunça vão fechar, as boates vão fechar, porque o teu povo vai tomar o domínio dessa cidade. Nós estamos revestidos da tua armadura, nós aprendemos do jeito que o diabo trabalha, nós estamos preparados para a guerra, meu Deus. Reveste a igreja de Radisson agora, Senhor, reveste essa mulher, reveste este homem, é ele que o Senhor vai usar. Meu Deus, reveste o nosso pastor, reveste a nossa pastora, porque se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam. Toda artimanha do diabo contra a casa pastoral cai por terra agora em nome de Jesus de Nazaré. Toda tentativa do diabo em parar a casa pastoral caia por terra em nome de Jesus. Oh meu Deus, vai revestir esta mulher agora, vai revestindo este homem agora, meu Pai. É oração de guerra, Jesus, é oração de peleja, meu Deus. Essa mulher que tem ministério, este homem que tem ministério, e o diabo dizendo que para, e o diabo dizendo que amarra, e o diabo dizendo que vai morrer. Mas nem a chave da casa dele ele tem. Quem manda na nossa vida é o Senhor. O Senhor nos comprou com teu sangue na cruz. Renova este homem, renova esta mulher para avançar, para prosseguir, para triunfar, para avançar. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que dois ligarem na terra em concordância será ligado nos céus. Por essa palavra eu ligo a vitória do meu irmão, eu ligo a vitória da minha irmã, e eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Sentiu a diferença da oração de guerra, irmão? É diferente, não é? Quando você ora pela palavra e quando você vai contra. A nossa igreja aprendeu essas 3 semanas, Deus me dizia isso essa madrugada quando eu orava. A gente vai sair do acomodismo, da retaguarda, e vai começar a atacar em nome de Jesus. Nós estamos revestidos, irmão. A cidade de Radisson vai ser nossa, irmão, sério. Isso aqui não vai ser do catolicismo português, não. Isso aqui vai ser do evangelismo, vai ser do pentecostalismo brasileiro, americano, vai ser do poder de Deus. Nós vamos avançar. A tua casa não vai ser dominada por nenhuma hoste de Satanás, mas vai ser dominada pela presença do Espírito Santo de Deus. O teu trabalho não vai ser controlado por demônios, mas vai ser controlado pela presença do Espírito Santo de Deus. Os teus filhos não vão ser guiados por demônios, mas serão guiados pelo Espírito Santo de Deus. A tua casa não vai ser submetida à vontade do inferno, mas à vontade de Deus, porque quando tem ensinamento, o diabo perde o campo dele na mente nossa.
Pastor Júnior disse aqui domingo de manhã que quando se levantava contra a doutrina, Paulo pregava. É isso que nós estamos fazendo. O diabo não pode contra a palavra de Deus. Eu estou dizendo para alguém que você aprendeu, meu filho, a tomar o domínio daquilo que Deus já colocou na tua mão. Para de entregar para o diabo. Porque o diabo levantou lá em casa, não vai levantar não, meu filho. Eu nem sei se tinha cadeira, mas ele vai sentar aí no chão se tiver. Porque na tua casa o domínio é de Deus. É de Deus, irmão. Isso aqui é batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. São quintas-feiras diferentes, o negócio ficou pesado, ficou estreito. Mas Deus está nos dizendo, toma o domínio, porque eu coloquei nas tuas mãos, eu conquistei na cruz, para dar para você. Quem determina não é o pastor, não sou eu, não é a pastora. Lá na tua casa quem determina é você. Você é o profeta da tua casa, você é o sacerdote da tua casa. Decida ser um guerreiro. Pare de ficar na retaguarda, se escondendo. Ai meu Deus, por que não? Não, eu já sei o que é isso, porque eu aprendi naquelas quintas-feiras. Isso é o diabo tentando acabar com isso aqui, mas em nome de Jesus, tu não tem nem a chave da tua casa, Satanás. Quem manda aqui dentro é Deus. Eu queria ter mais voz para gritar mais. Irmão, Jesus é bom. Ele nos deu o domínio. Levante as mãos assim, eu termino, volto para o pastor. Jesus, esse mesmo domínio que o Senhor deu para os discípulos, disse, vão e ao meu nome realize milagres, proezas, expulse os demônios. Que a tua igreja tome posse, porque já foi dado a eles. Mas que a tua igreja tome posse disso, Senhor. E que eles usem da autoridade que eles têm. E que eles falem com autoridade para os espíritos imundos, para os demônios. Que eles precisam sair da casa deles. Que eles precisam submeter à vontade de Deus. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte para o seu lugar. Aplauda Jesus. Ai, a Pablo está aplaudindo ele. Glória a Jesus. Já volto para o pastor, fica aqui, pastor, já volto para o senhor. Irmãos, Deus te abençoe. Você aprendeu hoje o que é uma oração de guerra, viu, irmão? É assim que você guerreia lá na tua casa. Amém ou não amém? Tenha vergonha não. Se o marido não é crente, vai para o banheiro. Liga o som e começa a falar. E, Satanás aqui dentro de casa não. Ele chegou bravo, mas tu vai amansar ele, Jesus. Manieta o valente, viu? Na autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, irmão. Tudo que você aprendeu essas quintas-feiras, não tire do teu coração. Lembre de uma coisa: o diabo pode ter artimanhas, mas Deus não deixou armaduras para vencê-lo. E o sangue de Cristo é a vitória que vence o mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. A partir da quinta-feira que vem, nós vamos começar uma campanha com os obreiros. Eu vou parar de pregar uns dias, né, porque chega de me ouvir também, né, na quinta-feira. Todo mundo já cansou de mim. Os obreiros vão estar pregando, tá bom, irmãos? Semana que vem o pastor tem alguém de fora, não é isso, pastor? Alguém que veio do Brasil para pregar? Nós temos um casal do Brasil para pregar quinta-feira que vem. A partir daí, os obreiros vão estar pregando, tá bom, irmãos? E eu sei que vai ser uma bênção. Deus vai usá-los, porque quem faz não é o vaso, quem faz é o oleiro. Quem está movimentando é ele, tá bom? Deus te abençoe, ore por mim, ore pela nossa casa. A gente já entendeu que está numa batalha espiritual lá em casa. A gente já entendeu. Que é um ficando doente, eu estou melhorando, doente, mas nós estamos